Vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche teus olhos mais uma vez, por favor. Deus Todo-Poderoso, criou o céu, que criou a terra, diante da sua maravilhosa presença, nós estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, para colocar o teu nome acima de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, porque nós não merecemos a tua presença, a tua graça, não merecemos nada disso, mas pelo sangue de Jesus, o Senhor nos deu acesso à tua presença. Coisa maravilhosa, Deus, é poder falar com Deus vivo, com Deus que está sempre do nosso lado, Deus. Mesmo em tantas as lutas, em tantas as dificuldades que a gente passa, o Senhor se faz presente no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, fale com teu povo, use a minha boca para falar, Deus, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia daqui com uma palavra, Deus, que vá ao encontro no seu coração e que ele saia daqui com uma mente transformada pelo nome de Jesus. Amém. Todas as cartas de Apocalipse foram escritas. Nós sabemos que Jesus ele sempre coloca algum tipo de característica à frente. Nessa carta ele diz que ele é santo, ele é verdadeiro e ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Isso é uma citação de Isaías, capítulo 22, do versículo 20 até o versículo 22, que diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará e ninguém abrirá. Ou seja, ele vai ter uma autoridade, ele vai ter uma responsabilidade, ele vai ter acesso à casa do rei, ele vai ter acesso ao reino do rei, que ninguém mais tem, somente ele. Como os judeus eles expulsaram os cristãos das sinagogas, por este motivo Jesus disse que ele tem acesso ao reino de Deus. Isso é uma das interpretações que esse texto nos dá. Então, como Jesus tem acesso ao reino de Deus, ele tem as chaves, e isso é uma interpretação, ou seja, ele tem acesso ao palácio do rei, ele tem acesso ao rei por completo. Uma outra interpretação sobre isso é que a igreja de Filadélfia ficava na principal rota de Pérgamo, então passando pelo leste de Sardes, e ali era uma estrada estrategicamente localizada para comércio. Então, quando tinha algum tipo de comércio, passava exatamente por ali, porque já era uma estrada que tinha essa facilidade para esse caminho. Inclusive, ela era chamada da porta de entrada para o leste. Pode ser também por este motivo
que Jesus falou que ele é a porta, ou seja, ele vai ter um acesso maior para a questão da pregação do Evangelho. Mesmo com pouca força, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel ao Senhor. Alguns acreditavam que esta porta se refere também a esta facilidade da pregação do Evangelho, conforme eu já disse. É importante ressaltar que a palavra Filadélfia significa amor fraterno, ou seja, amor entre irmãos. E ela foi fundada por Átalo II. E ele colocou esse nome por amor ao seu irmão Eumenes. Por isso que ele chamou a cidade de Filadélfia, que significa amor fraterno, amor entre irmãos. A cidade de Filadélfia sofria com muitos terremotos. No ano 17 a.C., ela sofreu por um grande terremoto, e ela sofreu de tal forma que o imperador Tibério, ele eximiu a cidade de pagar impostos, porque a cidade foi completamente destruída e ela precisou de recursos exatamente para se reconstruir. Como não havia essa necessidade de pagar os impostos, eles teriam um fardo a menos para carregar. Na igreja em si teria um fardo a menos para carregar, menos perseguição dos romanos. Uma observação interessante também é que a igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão. Pelo contrário, a igreja só recebeu elogios do Senhor. E entre todas as igrejas da Ásia, ela foi a única que sobreviveu por séculos. Ela foi a última igreja a fechar as portas devido à morte dos irmãos. Diante disso, eu gostaria de convidar você para refletir sobre o seguinte tema: vale a pena ser uma igreja que guarda a palavra de Deus? Você pode falar isso para o seu irmão? Vale a pena ser uma igreja que guarda a palavra de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, a igreja que guarda a palavra de Deus e não nega o nome de Cristo nunca será fraca. Não existe uma igreja que guarda a palavra de Deus, não existe uma igreja que não nega o nome de Cristo, não existe uma igreja desse tipo que seja fraca. Pelo contrário, é uma igreja forte. No verso 8, se você puder me acompanhar, no verso 8 diz que sei que tens pouca força, e mesmo assim ela guardava a palavra do Senhor e não negava o nome de Cristo. É estranho você ouvir isso de Jesus. Só que essa força, pouca força que Jesus estava falando ali, não estava falando de uma força espiritual. Ela não consistia exatamente em habilidades pessoais ou na área financeira. Embora Filadélfia era também uma cidade próspera, mas devido aos terremotos ela sofria essas oscilações financeiras. Ou também ela não tinha força porque ela era um grande número de cristãos. Pelo contrário, era até pequeno o número de cristãos. Mas a igreja de Filadélfia ela tinha força porque ela dependia do Senhor. Quando Jesus falou que ela tinha pouca força, pode ser exatamente por todos os motivos naturais e humanos. Nós vemos que a igreja de Filadélfia, por exemplo, é uma igreja fraca. Por quê? Porque não tem condições financeiras. Um dos exemplos que eu coloco aqui. Mas não, a igreja era forte e ela vivia e guardava a palavra do Senhor. A igreja também ela não se rendia aos poderes deste mundo e nem se deixava seduzir por eles. Cristo conhecia todas as obras da igreja e sabia da sua limitação por todos os motivos, seja pelos terremotos ou seja por condições gerais da cidade. Jesus sabia exatamente todos os motivos que estava passando a igreja de Filadélfia. Os judeus estavam se recusando a ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de que o Messias já havia vindo e ele é o próprio Cristo. Por isso que são chamados de Satanás, a sinagoga de Satanás, exatamente porque a palavra Satanás significa inimigo, adversário. Então, eles eram exatamente adversários dos cristãos. Eles se auto-intitulavam judeus, mas não eram, pois negavam a salvação e muitos obrigavam os cristãos a negarem que Jesus era o Cristo.
E como exemplo temos o próprio apóstolo Paulo, que obrigava os cristãos a negarem a Cristo e a blasfemarem contra ele, conforme Atos, capítulo 26, versículo 11, que diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, como que ele perseguia a igreja. E ele, assim, foi um dos piores perseguidores que a igreja teve. A igreja de Filadélfia sofria com tudo isso, e mesmo assim não negava o nome de Jesus. E eu te faço uma pergunta: como que uma igreja fraca poderia ser uma coluna no templo do Senhor, conforme o verso 12 de Apocalipse? Como que essa igreja poderia ser fraca nesse sentido? Não, a igreja de Filadélfia não era uma igreja fraca, era uma igreja forte, porque guardava a palavra do Senhor. Toda igreja fiel ao Senhor e que guarda a palavra não pode nunca ser uma igreja fraca. Filadélfia poderia ser, por diversos motivos humanos, fraca, porém, perante o Senhor, ela era forte, feita uma coluna. Toda igreja que guarda a palavra do Senhor é forte. Não saia daqui hoje sem saber disso. Toda igreja que guarda a palavra do Senhor é uma igreja forte. E ele falou sobre coluna. Todo mundo, quem entende um pouquinho de obra, sabe que a coluna, se ela for feita de qualquer maneira, ela vai derrubar o prédio todo. Então a coluna ela tem que ser feita, muito bem feita. Eu não entendo muito de obra, mas todo mundo sabe disso, né? Que a coluna ela precisa ser firmada. Então, em segundo lugar, a igreja que guarda a palavra será conhecida pelo amor de Jesus em sua vida. No verso 9, consta que os da sinagoga de Satanás se autodeclaravam judeus, mas mentiam. Ou seja, os judeus eram povo de Deus, mas eles não poderiam ser, porque eles perseguiam o povo de Deus. Como que eles poderiam ser o povo de Deus se eles perseguiam o povo de Deus? É estranho até a gente entender isso, não? Um povo de Deus perseguindo o povo de Deus. Jesus faz uma promessa muito interessante. Ele promete a conversão daqueles que perseguem o seu povo. Podemos entender isso no verso, quando ele diz assim: farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te, e conhecer que eu te amei. Aqueles judeus que estavam perseguindo os cristãos, Jesus fez uma promessa: olha, vou fazer com que eles venham e tenham reverência e respeito perante vocês. O prostrar-se aqui não significa prostrar-se perante a igreja e adorar a igreja, não é nesse sentido. Os próprios orientais já tinham costume, quando chegava um mestre, uma autoridade, eles se prostravam ali em respeito àquela autoridade. Antigamente, hoje até parou isso, né? Não sei quem se lembra disso. Antigamente os avós mostravam a mão assim, a gente dava um beijo na mão e Deus te abençoe, né? Bênção pai, bênção avô, Deus te abençoe. Tinha esse costume. O nosso costume, isso antigamente, o costume deles era exatamente se prostrar em reverência a eles. Por isso que Jesus falou: farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu vou fazer isso tudo e vou fazer com que eles reconheçam que o meu amor está sobre a vida de vocês. Claro que quando se fala sobre a igreja que guarda a palavra, não estamos falando apenas de memorizá-la, mas de ser fiel em todas as circunstâncias. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, uma igreja que guarda a palavra de Deus, ela nunca será uma igreja fraca. A igreja que guarda a palavra de Deus, ela será e ela é conhecida pelo amor de Jesus na sua vida. E isso as pessoas
elas veem a graça de Deus na nossa vida, e isso é muito bom. Pessoas às vezes nos perseguem e passam um determinado tempo, ela vê a presença de Deus na nossa vida e elas se rendem aos pés do Senhor. Eu já tive algumas experiências sobre isso, até perseguições mesmo, e sem motivo, graças a Deus, e a pessoa chegar, olha, pensei tanta coisa, né, mas hoje eu vejo que Deus é na tua vida. Isso é bom, irmãos. A igreja, ela precisa ouvir isso. Ela precisa, de vez em quando, ter um tipo de perseguição dessa que vai resultar numa salvação desses perseguidores. Igual foi com o apóstolo Paulo. Perseguiu a igreja, e aí o que Jesus fez? Jesus foi ao encontro do apóstolo Paulo, e ali ele foi totalmente convertido pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a igreja que guarda a palavra será protegida. No verso 10, diz que Jesus guardará a igreja da hora da provação. A Bíblia nos dá apenas duas citações referentes à provação na vida do crente. Ou Deus nos guarda de sermos tentados e até mesmo provados, devido a diversos fatores, como, por exemplo, nós não estarmos preparados para aquela situação, então Deus nos preserva daquilo ali. Ou Ele nos dá força para suportar e entendimento para sair de todas as provações e tentações. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Toda e qualquer tentação só suportaremos com a força do Espírito Santo. É impossível nós sofrermos as tentações que vêm do diabo e a gente conseguir vencer essas tentações pelas nossas próprias forças. O Espírito Santo é que nos dá o escape destas tentações. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Tem até uma música que fala sobre isso, né? E o teu trabalho é só descansar em mim. E é bonito esse louvor, né? Descansar no Senhor e conservar tudo aquilo que Ele nos ensinou, para que ninguém tome nenhum galardão nosso, pois Ele vem sem demora. Este texto também é usado por alguns para fazer uma referência à grande tribulação. Esse texto que eu falei, a questão que Ele vai nos preservar da hora da provação. E Jesus fala sobre essa grande tribulação em Mateus, capítulo 24, do verso 15 até o verso 28, não preciso abrir. Porém, nós não temos uma base para afirmar isso, na questão de um duplo cumprimento, né? Eu vou explicar para os irmãos o que eu quero dizer. Visto que a igreja de Filadélfia não existe mais devido aos terremotos, às catástrofes que acontecia lá. É claro que quando nós estamos nos referindo a templos religiosos, não estamos nos referindo a templos religiosos, mas aos fiéis que residiam na atual cidade da Turquia. Quando eu falo que a igreja acabou, foi exatamente os fiéis que morreram, passou exatamente por lá, que atualmente é uma cidade da Turquia, que se chama Alessehir. Se compreendermos que essa tentação se refere à destruição de Jerusalém nos anos 70, a gente realmente vai entender que a igreja de Filadélfia ela foi privada dessa tribulação. Quando os romanos entraram, invadiram, destruíram Jerusalém, tacaram fogo no templo de Jerusalém, aquilo ali é considerado como uma grande tribulação que aconteceu em Israel. Existe uma outra visão que se diz que é um duplo cumprimento.
A gente não pode pensar que isso aconteceu e nunca mais vai acontecer. Quando a gente fala de duplo cumprimento, a gente está falando que aquilo ali se aconteceu e vai repetir isso futuramente. É o que nós cremos, que vai acontecer uma grande tribulação. Por isso que eu disse que pode ter uma interpretação equivocada e dizer que a igreja de Filadélfia, em específico, vai passar por uma outra tribulação. A não ser que a igreja se reconstrua e aconteça e nasça uma nova igreja lá. Aí a gente pode dizer que ela, além de nascer uma nova igreja, ela também vai ser preservada dessa grande tribulação. Então a igreja que guarda a palavra do Senhor, ela será guardada nesse sentido. Quando a gente fala de escatologia, é sempre bom a escola bíblica. A escatologia é um assunto muito delicado, né, irmãos? Quarto lugar, a igreja que guarda a palavra será uma igreja vencedora. O texto segue dizendo, no verso 12, diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12. A igreja que guarda a palavra da perseverança, além de receber essa segurança que eu falei, ser protegida pelo Espírito de Deus, ser protegida pelo próprio Deus, que somente Ele pode nos dar essa segurança, é também uma igreja vencedora, e que jamais ficará sem nenhuma recompensa dada por Deus. Ainda que esta recompensa seja futura, na glória eterna, certamente nós receberemos essa recompensa se guardarmos a palavra do Senhor, sermos fiéis ao Senhor. Mesmo com pouca força, ela será uma coluna no santuário do Senhor, e será tão firme que jamais ninguém poderá tirar a igreja dali. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz também assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja, ela é coluna, ela é baluarte, ela é alicerce da verdade. Nós guardamos a verdade que é Cristo Jesus, e nós, como igreja, devemos pregar e anunciar essa verdade para toda criatura. Como uma igreja fraca, eu repito essa pergunta, como uma igreja fraca pode ser uma coluna? Isso é impossível. Uma pergunta que eu faço para você, quando você for para a sua casa, você reflita um pouquinho sobre isso. Pense, como que eu posso ser uma igreja fraca se eu guardo a palavra do meu Deus? Vai receber muitos benefícios, conforme o texto de Apocalipse diz. Diz também que receberá o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, nós vamos receber o nome de Deus sobre a nossa vida. Consegue pensar sobre isso? O nome de Deus estará escrito sobre nós. O nome da nova cidade estará escrito sobre nós. O nome da nova Jerusalém celestial estará escrito sobre nós. O nome do Senhor Jesus Cristo estará escrito sobre nós. Que coisa maravilhosa é essa? Como que pode ser um negócio desse? É até difícil a gente entender como que vai ser isso, o nome escrito sobre nós. A gente sabe que o nome são características que Deus coloca sobre a gente. O nome são características particulares que Deus vai colocar sobre cada um de nós. E estes nomes, eu fico sempre curioso, pensando, como que vai ser esse nome? Qual vai ser o nome que eu vou ter? Qual o nome que Deus vai me dar? E eu creio que certamente eu vou receber esse nome. Você também vai receber esse nome. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que guarda a palavra do Evangelho, você que serve a Deus em espírito e em verdade. As tribulações vão vir sobre a sua vida, mas certamente você não vai negar o nome do Senhor Jesus Cristo e receberá grandes galardões, grandes prêmios do Senhor. E esse nome ele já escolheu, ele já sabe. Ele é onisciente, ele é onipresente.
Ele é eterno. Deus não faz parte do tempo, Deus está além do tempo. Isso é até difícil para a gente compreender, né, os atributos de Deus, como que é essa questão da eternidade de Deus, como que é a questão da onipresença de Deus. Isso é difícil para a gente entender. Na verdade, a gente não consegue compreender como que Deus é de fato. O que a gente tem de Deus são pequenas coisas, né, os conhecimentos que Ele se revelou a nós. Então, Ele já escolheu o nome para a gente. Nós só estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo para se concretizar todas estas promessas sobre a nossa vida. Mesmo assim, fica uma pergunta: o que seremos após a vinda de Cristo? E que recompensa é essa que a Bíblia diz? Eu tenho certeza que você já ficou curioso em saber como esse negócio de a gente vai receber um novo nome. Jesus, a Bíblia fala sobre um corpo transformado. Como que é isso? Eu gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 2. E se puder, risca, marque esse texto aí. Não é riscar não, marcar o texto. Riscar ficou estranho, né? Marca esse texto na sua Bíblia aí. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo achou? Diz assim: amados, agora... Meu Deus, que ânimo é esse, gente? 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 2. Eu não falei não? Vocês me perdoem, irmãos. 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 2. Quem achou, diga achei. Agora sim, então vamos lá. Amados, agora de Deus. Essa dúvida não é só sua, até João tinha essa dúvida. O que vai ser? O que haveremos de ser? Mas uma coisa ele disse: nós seremos semelhantes a Ele. Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, uma certeza eu posso te dar: nós seremos semelhantes a Jesus. Se você vai passar pela parede, atravessar a parede como Ele atravessou a parede para se encontrar com os apóstolos, eu não sei. Se você vai brilhar como Ele, eu não sei. Só sei que você e eu seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós o veremos face a face, Ele será a luz, não haverá nem mais necessidade do sol, conforme Apocalipse diz. Ele será a luz, Ele estará no nosso meio e nós reinaremos para sempre com Ele. Se qualquer presente, qualquer galardão que você deseja buscar do Senhor, saiba de uma coisa: existe um galardão celestial que está esperando por você, e certamente você receberá esse galardão e será muito feliz na presença do Senhor. Irmãos, vale a pena ser uma igreja que guarda a palavra de Deus. A igreja que guarda a palavra de Deus nunca será fraca, nunca será uma igreja fraca. A igreja que guarda a palavra será conhecida pelo amor de Jesus em sua vida. As pessoas verão o brilho de Cristo na nossa vida e elas se converterão através do evangelho que nós certamente pregamos e pregaremos todos os dias da nossa vida, de acordo com a direção do Espírito Santo. A igreja que guarda a palavra também será protegida, conforme a questão da igreja da Filadélfia, que foi protegida desta grande tribulação. Claro que quando eu falo da grande tribulação, são tribulações específicas. Nós não cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que a igreja, ela é protegida, principalmente a igreja de Filadélfia, será protegida e foi protegida da grande tribulação que aconteceu em Jerusalém.
Em quarto lugar, a igreja que guarda a palavra será uma igreja vencedora e receberemos muitos galardões do Senhor, receberemos um novo nome, nós seremos semelhante a Ele e certamente isso irá se acontecer. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui para cantar um louvor. Portanto, irmãos, Deus pode fazer maravilhas à igreja que guarda a verdade. Além de ser uma igreja forte, por ser fiel, ela também é uma igreja missionária. Talvez você não tenha percebido isso no texto, mas a igreja de Filadélfia, em Filadélfia, ela também foi uma igreja missionária, porque através da vida dela, muitos judeus se converteram. E muitas pessoas irão se converter através da nossa vida, amém, irmãos? Muitas pessoas irão se converter através da tua vida. Muitas pessoas irão, ainda que seja pessoas às vezes até que você não conhece, mas quem converte não somos nós, né? Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente nem sabe o que falar. A gente fica assim, o que eu vou falar nessa hora? E Deus ele é tão poderoso que às vezes uma palavra simples como Jesus te ama já é o suficiente para transformar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela está exatamente precisando daquela palavra ali em si. E ali ela tem um encontro com Cristo, se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Que sejamos esta igreja que guarda a palavra do Senhor, não somente memorizando, mas também praticando. Feche os teus olhos, por favor. Meu Deus, meu Pai, na Tua presença nós nos colocamos, Deus. Sabemos que nós não temos condições de guardar a Tua palavra, se não for a graça e o Teu Espírito. Então nós pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre a nossa vida, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê força, para que a gente possa guardar a Tua palavra, para que a gente possa pregar a Tua palavra, para que a gente possa levar o Evangelho aos perdidos, uma palavra de esperança. E eu tenho certeza que até mesmo os nossos perseguidores irão ver a graça do Senhor sobre a nossa vida. Verão a graça do Senhor sobre a segunda igreja presbiteriana de Macaé. Nossos vizinhos irão se converter. Aqueles que estão afastados irão voltar ao caminho do Senhor, porque eles certamente receberão a graça do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.